E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos continuar agora o nosso estudo da propagação do calor. Na aula 2, a gente viu que a energia térmica ela pode ser transferida de um corpo a outro por meio de um fluxo de calor, ou mesmo por meio de uma onda. E lá a gente viu os 3 processos de propagação de calor. Vimos também que esses podem ocorrer não só de forma isolada, mas também simultaneamente. Quais eram mesmo esses processos? A condução, a convecção e a radiação. Aquela energia em trânsito a gente chamou de calor. Lembrando que na radiação não existe energia em trânsito, ela é transferida de um ponto a outro pela onda eletromagnética, até o momento em que chega ao outro corpo, onde ela é absorvida e então transformada novamente em energia térmica. Agora a gente vai dar um passo adiante e vamos ver não só o fluxo de calor. Agora a gente vai analisar como os corpos se comportam ao receberem ou mesmo perderem esse calor. O que acontece com uma massa d'água que recebe certa quantidade de calor ou uma massa de gelo? A gente já sabe que irá aumentar a temperatura ao ser absorvida ou diminuir, se, no caso, perder calor. Mas existe alguma mudança no estado da matéria que recebeu esse calor? É isso que a gente vai ver agora. E aí, quer saber mais sobre esse conteúdo? Então, vem comigo nesses próximos vídeos. Nós vamos falar do comportamento dos corpos ao receberem este calor. Bora lá? Então vamos lá, né? Aquele corpo que recebeu ou perdeu calor, seja na forma de fluxo de calor ou mesmo na forma de onda, o que pode acontecer com o corpo que recebe esse calor? Vamos lá. 2 coisas serão possíveis. A primeira é que haverá variação de temperatura desse corpo que absorveu o calor. A segunda é que pode haver mudança do estado físico desse corpo. Olha só, ao receber ou perder esse calor, haverá então variação de temperatura do corpo, provocando alteração na agitação das próprias moléculas partículas. Esse calor em trânsito que o corpo recebe ou cede, enquanto está ocorrendo a variação de temperatura, nós o chamaremos de calor sensível. Se o corpo continuar recebendo ou perdendo calor, vamos lembrar que pode vir a sofrer mudança de estado. Se essa variação de temperatura for suficiente, isso porque enquanto está variando sua temperatura, a agitação de suas partículas está sendo diretamente influenciada. E isso influencia diretamente nas forças que mantêm essas partículas ligadas. Assim, toda substância possui níveis de temperatura onde, ao serem alcançadas, haverá um rearranjamento estrutural das moléculas partículas, ou seja, mudança de estado. Nessas mudanças não haverá variação de temperatura, mas sim mudança do estado físico. O calor que o corpo continua a receber ou ceder não faz variar a temperatura, mas é aqui armazenado ou perdido em forma de energia potencial. A esse calor recebido ou cedido nessa mudança de estado, nós o chamamos de calor latente. Então, atenção, ó. Calor latente é a energia térmica que, ao ser recebida, se transforma em energia potencial. Por outro lado, né, calor latente é a energia térmica que, ao ser cedida, esta vem de energia potencial. Já o calor sensível, tínhamos variação de temperatura. Então, calor sensível é a energia térmica que, ao ser recebida, provoca aumento de temperatura.
E por outro lado, né, calor sensível também pode ser a energia térmica que, ao ser cedida, provoca queda de temperatura. Vamos falar agora de duas propriedades bem interessantes. Vamos falar de capacidade térmica e calor específico. Para isso, a gente vai fazer a seguinte consideração: estaremos fornecendo ou mesmo removendo de um sistema calor sensível, ou seja, vamos estar provocando variação de temperatura. Vamos chamar aqui de capacidade térmica a quantidade de calor que esse corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie de uma unidade de temperatura. A gente pode escrever isso como capacidade térmica é igual ao calor dividido por variação de temperatura. E a unidade aqui vai ser as unidades de calor e temperatura, já usadas por nós mesmos. Ou seja, é calor sobre graus Celsius. Agora imagine que esse corpo, que avaliamos a capacidade térmica, tenha uma massa M. Beleza? Se avaliarmos a capacidade térmica dele pela sua unidade de massa, a gente está definindo uma propriedade intrínseca do corpo, que é o calor específico. Observe que estamos obtendo um resultado por unidade de massa. Logo, essa propriedade ela não vai depender do tamanho do corpo ou do tamanho da nossa amostra, pois está sendo avaliada por unidade de massa, o que não fizemos no caso da capacidade térmica. Logo, a capacidade térmica ela depende sim do tamanho da nossa amostra. Matematicamente, a gente pode escrever que o calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa do corpo. A gente já definiu a capacidade térmica como calor sobre a variação de temperatura. Então, se a gente juntar essas duas fórmulas, isolando a capacidade térmica, a gente agora chega numa fórmula que é a nossa equação fundamental da calorimetria para o nosso calor sensível. E quem é esse calor? Nós estamos avaliando a variação de temperatura. Logo, esse calor ele é o calor sensível. Agora, olha só, a gente disse que capacidade térmica é quantidade de calor que faz o corpo variar de uma unidade de temperatura. E logo em seguida dissemos que calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa. Se a gente juntar essas duas definições, a gente pode concluir que calor específico pode ser definido também como a quantidade de calor que cada unidade de massa precisa receber ou perder para que a temperatura varie de uma unidade, que é a própria equação fundamental da calorimetria. Como a gente comentou logo atrás, o calor específico ele não depende da massa do corpo, pois foi definido por unidade de massa. Assim, ele é uma característica da substância em si. Já a capacidade térmica ela depende da massa do corpo, pois não a definimos por unidade de massa, mas para todo o corpo variar de 1 grau Celsius. Logo, capacidade térmica ela depende sim da massa do corpo. De modo bem resumido, a gente pode dizer que o calor específico ele faz referência à quantidade de calor a mudar em 1 grau Celsius a unidade de massa. Já a capacidade térmica faz referência à quantidade de calor a mudar em 1 grau Celsius o corpo por inteiro. Agora, eu trouxe aqui essas tabelas para a gente comentar. Olha só, observe como a água se destaca das demais. Desconsidere aqui o hidrogênio e o hélio, porque a gente não tem esses elementos isolados no ar. Mas vamos lá. Vamos comparar aqui o valor da água e o da terra. Observe que essas duas tabelas foram dadas em unidades diferentes. A da esquerda ela está dada em quilocalorias por quilograma grau Celsius.
No entanto, se eu fosse passar para calorias por grama grau Celsius, o valor numérico é o mesmo, pois em quilocaloria por quilograma grau Celsius eu tenho 1000 dividindo o numerador e o denominador. Então, em números é a mesma coisa, só muda as unidades. Logo, eu posso pegar os dados dessa tabela da esquerda e usá-los como sendo todos também em calorias por grama grau Celsius. Ficou claro isso aí? Então, olha só, comparando a Terra com a água, a gente vê que a água ela necessita de ganhar ou perder mais calor do que a Terra, para ter uma variação de 1 grau Celsius por unidade de massa. Então, lembrando lá da aula 2, quando a gente viu sobre brisa marinha, se durante o dia o mar e a terra se aquecem, qual aquece mais rápido? A terra, pois precisa de receber menos calor do Sol para ter sua unidade de massa variando de 1 grau Celsius. Então, a terra esquenta mais durante o dia. E a corrente de convecção gerada faz a brisa soprar do mar para a terra. À noite, o que acontece? O Sol para de fornecer calor. Então, terra e água começam a perder calor, ou seja, a baixar a temperatura. A terra, com calor específico menor, precisa perder menos calor para ter 1 grau Celsius de variação de temperatura por unidade de massa. Logo, a Terra esfria mais rápida do que o mar, gerando a nossa corrente de convecção que sopra a brisa da Terra para o mar. Beleza? Se ficou alguma dúvida aí dessa dinâmica da brisa, vai lá na aula 2 e dá uma olhadinha lá na minha explicação. Tem a ver que convecção gera zonas de baixa pressão e puxa ar da vizinhança para preencher a falta de ar ali que se deslocou por convecção. Tranquilo? Mas então vamos lá. Olhando aqui para a nossa equação fundamental da calorimetria, novamente observe que variação de tempo maior que zero significa temperatura final maior que a temperatura inicial. O que diz que o corpo aumentou temperatura, ou seja, recebeu calor sensível. De forma análoga, se a variação de temperatura é negativa, a temperatura final é menor que a temperatura inicial, o que significa que o corpo ele esfriou, ou seja, perdeu calor sensível. Na nossa equação fundamental, pense numa dada substância. Pode ser a terra, pode ser vidro ou água, beleza? Pense numa e segue o meu raciocínio. A constante para essa equação vai ser o calor específico. Eu estou falando da nossa equação fundamental da calorimetria. Logo, a igualdade, quando reduzida a uma proporcionalidade, ela fica como a gente pode observar aqui embaixo. A gente observa que calor é diretamente proporcional à massa e também diretamente proporcional à variação de temperatura. Agora imagine que para dado corpo dessa substância, a gente queira uma dada variação de temperatura específica, tipo 30 graus Celsius. Como a massa é diretamente proporcional à quantidade de calor necessária para a variação de temperatura, a gente observa que se eu dobro a massa, dobra-se também a quantidade de calor. Agora, vamos pensar diferente. Em vez de uma variação de temperatura fixa, vamos imaginar uma amostra de massa fixa da nossa equação fundamental. A gente sabe que a variação de temperatura ela é diretamente proporcional à quantidade de calor envolvida. Assim, se eu quiser dobrar a temperatura, então também devo dobrar a quantidade de calor. Ficou claro essa observação, né? Vamos agora falar de sistemas. Sistemas que irão conter certas amostras que nós queiramos estudar.
Queremos estudar as trocas de calor entre essas amostras. Então, o interessante é que elas estejam trocando calor somente entre si. Por isso, a gente fala teoricamente em um sistema termicamente isolado, ou seja, não há trocas de calor entre o meio externo e as amostras desse sistema. Nem mesmo o sistema troca calor com essas amostras. Mas, só para lembrar, na prática não existe um sistema 100% isolado. Entenda aqui sistema como um recipiente contendo as amostras. Lembrando que, da lei natural lá da propagação de calor, a gente sabe que sempre que houver diferenças de temperatura, haverá um fluxo de calor espontâneo, do mais quente para o mais frio, né? Buscando o equilíbrio térmico. Então, para o nosso sistema termicamente isolado, idealizado, temos que os módulos de calores cedidos sempre serão iguais aos módulos de calores recebidos, em modo porque o calor cedido é negativo e o calor ganho é positivo. Se considerarmos esses sinais, então a gente pode escrever essa equação como a soma total sendo zero. Agora vamos falar de equivalente em água. O equivalente em água é justamente o que o próprio nome diz. É um equivalente em água a uma dada amostra pertencente ao sistema termicamente isolado. Só que a troca ela deve ser tal que a massa de água seja tal que sua capacidade térmica ela seja igual à capacidade térmica da amostra substituída. Se a gente igualar então as capacidades térmicas, olha só o que temos. Lembrando que calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E se escrever massa de água igual a E maiúsculo, só por notação mesmo, ao substituir a gente terá, olha só, o equivalente em água para a amostra substituída é igual à capacidade térmica da amostra. Só para exemplificar, eu trouxe aqui, olha só. Então a gente tem um corpo aqui, eu vou considerar que é uma massa de ferro, e uma massa de água que a gente vai determinar, que será o nosso equivalente em água. Então se a gente tem 200 gramas de ferro, né, e o calor específico do ferro eu sei que é este, né, e o calor específico da água eu também sei qual é o meu equivalente em água, que seja correspondente à minha massa de ferro. O equivalente ele é obtido pela igualdade das capacidades térmicas dos dois corpos. Então, substituindo os nossos valores aqui nesta equação, a gente vai chegar então que o meu equivalente ele corresponde a este valor. Observe que isso nos mostra que o equivalente em água sempre vai ser numericamente igual à capacidade térmica do corpo. Vamos então agora mostrar casos desses sistemas isolados na prática. A gente vai chamar esses sistemas de calorímetro. Mas o que é um calorímetro? Trata-se de um recipiente. E lembre-se que falamos que recipiente é o nosso sistema isolado. Então, trata-se de um recipiente onde vamos depositar nossas amostras para estudo, o qual tenta ao máximo evitar trocas de calor do meio externo com o meio interno, inclusive do próprio calorímetro com o meio interno. Observe que eu disse que o calorímetro evita trocas de calor, mas eu não falei em qual sentido. Uma garrafa térmica ela funciona como um calorímetro, da mesma forma que uma caixa de isopor também, embora essas trocas de calor sejam em sentidos opostos. E observe também que esses exemplos não são sistemas ideais, ou seja, sempre existirá uma certa troca de calor do meio externo com o meio interno e do próprio calorímetro com a amostra interna. Então, na prática, como já disse, a gente utiliza o calorímetro para estudarmos propriedades de amostras desconhecidas, propriedades como a capacidade térmica, o calor específico,
O estudo ele é feito tomando-se uma amostra com resultados conhecidos. A análise dos calores trocados nos permite achar os dados das amostras desconhecidas. Normalmente, para os nossos estudos físicos, um calorímetro ele vai se apresentar das seguintes partes. Vamos lá. A gente tem um recipiente então metálico, que pode ser ou alumínio ou cobre, envolvido por um isolante, sendo que existe um termômetro inserido nesse calorímetro para registrar a variação das temperaturas do sistema quando essas amostras elas são inseridas e começam a realizarem as trocas de calor em busca do equilíbrio térmico. Se lembrarmos que, na realidade, todo calorímetro ele troca um mínimo de calor com o meio interno, então podemos usar a definição de equivalente em grama para a gente poder avaliar a própria capacidade térmica desse calorímetro. Se a gente fala de um calorímetro ideal, aí sim, pela definição de capacidade térmica, vemos que a capacidade térmica de um calorímetro ideal deve ser desprezível, assim como seu equivalente em água. Isso porque o calor trocado é nulo. Gente, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aí, espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês com esse conteúdo. Eu vou encerrar essa parte aqui, para o vídeo não ficar mais extenso do que já ficou. Na sequência, a gente vai voltar falando de mudanças de estado físico. Ou seja, vamos começar a detalhar o calor latente, beleza? Então, um abraço a todos, bons estudos e fui!